Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro. Bom, quando a gente fala em solo, então, uma das partes mais importantes é a fauna. A fauna diz respeito a todos os micro-organismos que estão ali, né? E é a parte viva do solo. E para falar um pouco mais sobre isso, então, a gente tem um convidado hoje que ele trabalha aí diretamente com essa questão de avaliação dos fatores biológicos do solo aí, que é o nosso amigo Gleidson. Se apresenta, Gleidson. Olá, pessoal. Olá, Matheus. Olá, João. Tudo bem? Eu sou o Gleidson, sou formado em Biologia e tenho mestrado e doutorado na área de Ciência do Solo, especificamente em Biologia do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos aqui prontos para esclarecer algumas dúvidas de vocês e fazer uma conversa bem descontraída sobre o assunto bioindicadores, biologia do solo. Essa palavra até bioindicadores, dá para dizer que ela surgiu há pouco, né? Com aquele negócio da Embrapa lá que consegue medir a vida do solo, basicamente. Como é que é esse negócio assim? Pois o bioindicadores já vem sendo tocado nesse assunto um pouco mais de tempo, né? Mas antes eles chamavam a parte de biologia do solo como a caixa preta, né? Porque a gente realmente é difícil mensurar muitos fatores do solo, muitos fatores biológicos. Então, com o passar do tempo, foi evoluindo essa parte de bioindicadores, se passou também a trabalhar com minhocas, né? Também estudar até micro-organismos na parte de busca de micro-organismos que fossem eficazes na inoculação de plantas, né? Que tivessem benefícios como fatores de crescimento e nitrogênio. E aí se surgiu, eu acredito que mais nos anos 2000, qual que seria o melhor indicador, um indicador biológico que pudesse mensurar os efeitos que estão ocorrendo no solo. E então, cada um defendeu um indicador que acreditasse ser mais confiável, mas ao mesmo tempo ele precisava ser testado, por mais que ele fosse eficaz, não sei se estou sendo prático, mas por mais que ele fosse prático, ele teria que ser eficaz ao longo do tempo, porque os bioindicadores, eles também sofrem flutuações, né? Por exemplo, se for mensurar algum organismo, ele sofre flutuações pela atividade que está ocorrendo no solo naquele momento, por clima, por temperatura, por precipitação. Então, eles não têm a mesma quantidade ao longo do tempo. Então, teria que ser qual é o bioindicador melhor e qual o momento melhor de avaliar o solo, né? Então, essa é bem interessante, esses bioindicadores, e é um tema bastante amplo de trabalhar, né? Sim. Na verdade, estabelecer um padrão de medida, digamos, para componentes vivos é bem difícil mesmo. Mas então, direcionando aqui a nossa conversa para a mesofauna, claro que puxando para as grandes culturas aí, arroz, trigo, soja, né? Então, como que a gente pode citar a importância da mesofauna para o solo? Bom, na busca ali, João, de bioindicadores, né? O que a gente procurava? A gente queria organismos que não fossem tão sensíveis, que é o caso da microfauna, que às vezes a gente tem perdas de material genético, ou perdas de material que a gente pode observar, né? E também não tão ágeis quando há alguma ação no solo, como os elementos, os componentes da macrofauna, minhocas e outros organismos maiores, que quando eles têm uma condição repelente, eles se deslocam ali, tu também não consegue quantificar. Esses organismos da mesofauna, eles compreendem aí de 2 até 4 milímetros, então eles são capazes de diminuir a população quando tem uma condição ruim no sistema, mas mesmo assim eu consigo mensurar quais desses que diminuíram, e eles também não são tão móveis ao ponto de se deslocarem todo ali, eu não sei se houve perda ou não. Então, esses organismos da mesofauna eu classifico como um dos mais importantes dos bioindicadores. Certo que existe também outros, né, que é a parte de DNA do solo, como tu recém falou, né, mas esses bioindicadores acabam trazendo bastante resultado. Mas a gente sempre compara com áreas de referência. Se eu vou comparar um sistema de manejo que está com problema, eu comparo com uma área que está com correção, que está com um bom sistema de manejo.
eu comparo com área de vegetação mais preservada, uma mata, um campo nativo, alguma coisa que me traga uma comparação. Sempre é importante isso para me poder mensurar as perdas ou não de qualidade biológica do solo. Bom, desses micro-organismos, Gleidson, tu pode dar um exemplo para a gente dividir eles mais ou menos ali, quais que são os que mais causam benefícios para o sistema e, se tiver algum, qual causa mais malefício assim, para o sistema? Bom, desses organismos do solo, a gente pode citar alguns ácaros fitófagos, né? Então, nós temos uns ácaros que atacam a soja, que acabam trazendo alguns prejuízos, tem que combater, né? E temos organismos, os benéficos, que são organismos que degradam essa matéria orgânica, que fazem parte da decomposição, liberando esses nutrientes para o solo. Se nós trabalharmos com um sistema que visa proteger essa biodiversidade do solo, a tendência de aparecer organismos que tragam prejuízo é muito pequena, porque tendo estruturado essa biodiversidade, eles vão ter organismos predadores, né? E aí está o sistema mais controlado. A praga pode aparecer, mas com um dano bem mais baixo, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar aqui na Adagramas, avaliando a parte de biologia do solo e tentando manter o mais estável possível dentro daquele padrão de solo. Perfeito. Os métodos de avaliação, eles são práticos ou requerem, assim, como a Adagramas tem uma estrutura mais profissional, assim? Tipo, para o agricultor ele conseguir ter uma noção de como que está o solo dele, assim? Olha, os métodos ainda não existe um sistema prático. Eu acredito que não vai existir, né? Nós temos, com todo o respeito, nós temos a parte de análise de DNA do solo. Ela também precisa de interpretações, né? Ela precisa de material qualificado. Hoje, analisar a biologia do solo, a gente, se for trabalhar com mesofauna, a gente precisa de algum conhecimento de taxonomia. Ou que identifique a espécie, ou que identifique os hábitos alimentares daquela espécie. Então, o que a gente faz aqui na Adagramas? A gente retira uma amostra do solo, a gente mesmo que faz, porque o procedimento é mais adequado, né? E mais rápido, é mais prático até para o produtor. A gente retira, analisa, e após esse período a gente analisa os organismos que tem no solo e a estrutura. Se tem mais organismos que se alimentam de fungos, mais predadores, mais organismos fitófagos, e a partir disso a gente consegue mensurar como está a qualidade ambiental do solo pelos hábitos alimentares dos organismos e pela própria biodiversidade, né? Isso aí já começa a nos dar um padrão. E não existe ações mágicas para melhorar a qualidade do solo. A gente começa a entrar com alguns procedimentos e, ao mesmo tempo, vai avaliando para ver o quanto tempo isso aí vai dando de resposta também. Se não houve resposta nos organismos, tu não vai ver. Ele é bem prático questões. Bom, e alguma medida que tu cita, assim, que ela vai ajudando nesse... É um trabalho de longo prazo, na verdade, né? Como tu citou. Alguma medida que a gente pode usar no longo prazo que vai estar melhorando essa presença dos micro-organismos? Bom, a gente tem que sempre estar muito planejado, tanto o manejo, os próximos manejos na área, né? Utilizar de rotação de cultura, isso é importante. Tentar utilizar de adubação de boa qualidade. Quando for aplicar os defensivos nos primeiros manejos, né, seria sempre bom aplicar a dose correta ou a dose que a gente não quer que atrapalhe a biodiversidade do solo. Às vezes só quer controlar uma praga, né? E buscar sempre um sistema mais de controle biológico. Hoje o controle biológico está crescendo cada vez mais, nós vemos resultados impressionantes. Hoje, para nematóide, por exemplo, funciona muito bem diversos
controle biológico. Para a cigarrinha do milho também, que é uma praga que ocorreu ano passado e esse ano nós estamos monitorando. Então, nós temos muitas informações que pode colaborar para o controle. E aporte de material orgânico é importante. Se eu conseguir manter uma boa estrutura do solo, um bom aporte de material orgânico, com monitoramento, com controle biológico, eu vou reduzir bastante o meu custo da lavoura. Né? Eu queria fazer um comentário que a questão é ter o solo vivo, né? Então, eles usam um parâmetro, uma mata nativa, digamos, né? Um solo assim que é mais estável, né? Porque não tem tanta interferência. E aquilo é quase o parâmetro. Então, as práticas de manejo tem que buscar de aumentar a biodiversidade, né? Porque, tipo assim, o arroz ainda ele tem bastante preparo de solo, né? Isso com certeza prejudica a vida do solo, né? Então, numa mata nativa isso não acontece, mas são dificuldades e essa questão de bioindicadores, ela tende a crescer também, a conversa sobre ela, assim como as questões de cigarrinha e o uso de palhada estão bem populares hoje em dia. O solo não aceita desaforo, né? Quando sim, tu faz uma coisa errada, a gente tem que pensar o seguinte, tanto para sustento da vida, né? Querer como base para abrir. O conceito de qualidade do solo é suportar a biodiversidade, promovendo o crescimento das plantas e saúde das plantas e dos animais que ali utilizam ela como suporte ou como fonte de alimento, né? Como fonte de alimento de produtos que vêm do solo. E a gente tem que pensar também, nós como atendemos produtores, aquilo ali é um capital que ele tem, né? Então, se ele manter um solo de qualidade, ele vai ter um produto de qualidade. E se ele for comercializar esse solo como venda, né? Como venda da propriedade, uma propriedade com qualidade também ela tem um valor agregado. Isso é importante. E quando a gente trata de melhorar a biologia do solo, é um processo contínuo. Então, a gente tem que ir adaptando as coisas e ele vai dando. Se nós conseguimos melhorar, ela nos dá a resposta. Eu acho que não só um capital, né? Ainda é o bem mais valioso que a gente tem, na verdade, é o solo, né? É a base ali para a gente começar a construir. Bom, e quando tu fala do uso de agrotóxico, Gleidson, que pode ter alguma interferência nessa questão de fauna, de mesofauna, qualquer uso de produto químico, tu acha que eu utilizar, por exemplo, um excesso de fertilizante químico, qualquer coisa que seja, né, mais para esse lado de químico e não tão um orgânico, que é o que o sistema está acostumado, tu acha que isso pode causar um prejuízo, assim, a curto prazo para essa mesofauna? Ela, quando a gente avalia ela em áreas que estão com problema, a gente consegue diagnosticar se foi um problema que aquele solo já não desenvolveu aquela biologia por algum motivo, que nem quando a gente faz as zonas de manejo, que a gente vê aquelas rodas na fotografia aérea, né, que não desenvolveu a planta, a gente avalia ali. Mas quando houve um erro de aplicação ou por equipamento estar mal regulado, que ali aplicou em excesso, a gente consegue ver na hora, né, que houve uma perda de biodiversidade ali. Houve uma perda de alguns organismos sensíveis àquele produto. Utilizar de técnicos que visitam a lavoura, né, para aplicar sempre no momento que há necessidade, eu acho que já começamos a dar um passo à frente. Fazer um monitoramento e um manejo integrado, né? Que a gente consegue reduzir a carga de químicos, de agrotóxicos. Porque hoje, quando tu aplica um químico na tua lavoura, um fungicida, tu não quer atrapalhar a biologia do solo, né? Tu quer só te combater o que está acontecendo com a lavoura, não é o objetivo. E quando tu aplica as doses corretas, a tendência é isso. E aos poucos ir adaptando, né? Eu acho que não dá para ser um caminho bruto. Tem que ser um caminho com muita calma, muito estudo e muita observação. Eu acho que é exatamente isso, né? É importante falar desse assunto
Porque hoje ainda, como não se tem, a gente trabalha muito num convencional ainda, essas técnicas, como, por exemplo, o João citou do manejo integrado, são coisas que estão vindo agora, né? É importante o produtor entender a importância disso, de trabalhar com essas técnicas, para nunca trabalhar no excesso, né? Começar a entender que alguns micro-organismos, alguns organismos, né? Alguns insetos, por exemplo, que tem na lavoura dele, são o que a gente chama de amigos naturais, né? São alguns insetos que estão ali de maneira benéfica. E isso a gente cita, então, também na própria fauna do solo, né? Às vezes, algum organismo que está no solo, eles não estão ali para dar um prejuízo. A gente parece que cria uma imagem de que um inseto, um animal, ele vai dar de maneira direta um prejuízo, né? Claro, não estou dizendo que está errada essa imagem, né? A gente criou Não, essa imagem, perfeito, logicamente, por causa da condição. Mas a condição que a gente está hoje perfeita a começa a tua mostrar colocação. que a parte viva do sistema ela tem muito a agregar para a gente, né? É que assim, se tu conseguir manter uma boa biodiversidade, às vezes, quando vê, tu mantém até um predador que possa estar se alimentando daquela praga, daquela cultura, entendeu? E ele mantém a Exato. praga mais baixa. Aí tu aplica um produto, tu acaba com a praga e até com o predador dele, entendeu? Não é muito seletivo, por mais que exista bastante evolução nessa parte, mas... Então, acho que é um processo gradativo, não se aos poucos ir substituindo, às vezes a gente vai conseguir substituir todos, os outros não, né? Isso aí depende. A empresa aqui é bem aberta a isso, de repente a gente fornecer mecanismo que a planta fique mais resistente, tem os bioestimulantes, né? Tem vários outros mecanismos que a gente começa, né? Bom, então a gente falou sobre a mesofauna aí, que é um assunto que por si só tem muito conteúdo, mas iniciando a safra de soja agora a gente tem que puxar para a microfauna, né? As bactérias. Estou certo, Gleidson? Bah, espetacular, espetacular. Então assim, a grande questão da inoculação, né? Eu acho que praticamente a recomendação é usar, mas ainda assim eu quero a tua opinião e já aproveito para responder também se dose dupla, dose tripla, dose quádrupla tem algum ganho, algum benefício. Vocês querem me complicar, hein? Cara, eu me sinto muito sortudo e privilegiado de ter feito o meu mestrado, meu doutorado no Laboratório de Microbiologia do Solo, né? Onde o professor João Jardim Freire, né, que começou com os rizóbios, estudando lá para 1950, na década de 60, então já já conseguiu ter um micro-organismo que pudesse fixar o nitrogênio e promover o crescimento das plantas, né? Então, eu conheci ele pessoalmente. Eu diria que eu sou o neto dele, porque depois o professor Enilson assumiu o laboratório e eu fui orientado pelo professor Enilson. Então, isso aí é espetacular, esse produto, né, o inoculante. Agora, em 2000, mais ou menos, começou o inoculante com aspecto de promotores de crescimento do solo. Promotores de crescimento da planta, né, em 2000. E aí, em 2014, veio a conoculação, ou seja, utilizar dois organismos com funções diferentes que possam trazer ganhos. Isso aí foi comprovado com vários artigos, até 16% a mais de produtividade. Sobre a dose, uma dose, duas doses, três doses, bom, o correto é uma dose. Eu considerar todo o sistema perfeito, desde a minha aplicação. Então, quando eu dava aula na biologia do solo na URGS, ali junto com o professor Enilson, a gente passava as informações, a gente fazia aula prática para os alunos e a gente fazia uma dose, no caso da aula prática de soja, inoculação em soja. Quando a gente vai para o sistema de campo, já é um pouco mais complicado, porque a gente pode ver perdas por temperatura, por exemplo, durante o transporte, a armazenagem na área onde a gente vai fazer. E como o custo dele é relativamente baixo, né? Então, não teria problemas utilizar uma dose um pouco mais de acordo com o que o conversa com o seu agrônomo, de acordo com o seu agrônomo,
de acordo com o que indica seu agrônomo. Tem alguma situação que eu posso não usar, tipo, que seria viável, digamos assim, eu não usar inoculante, por exemplo, meu solo está muito bem estruturado com micro-organismos, agora eu não preciso. Ou não, ele basicamente é, tipo, um organismo indispensável da gente colocar ali naquele momento. Não, tem que aplicar. Porque assim, ó, os risóbios que nós utilizamos como inoculante, eles são organismos do solo. O que a gente fez? Foi todo o processo de selecionar. Então, eles vieram, a gente pegou do solo, fez todo o processo, testou em laboratório, testou em casas de vegetação, testou em campo, foi para uma reunião, todo aquele longo processo até ele virar uma semente. Quando a gente coloca uma planta que não está inoculada, ela pode fazer associação simbiótica com outros risóbios que tem no solo, perfeito? Que pode não trazer a mesma eficiência daquele que já está estudado. Então, ela forma a nodulação é possível de observar isso aí em áreas que eu não tenha aplicado nenhum inoculante, ver plantas noduladas. Mas pode ser que elas não tenham o risóbio que traga tanta eficiência quanto aquele já testado em diversos locais. Então, é importante sempre fazer inoculação. A inoculação para soja, por exemplo, fixadores de nitrogênio, promotores de crescimento em milho, em soja. A presença desses organismos pode trazer ganhos espetaculares, né? Eu tive um aprendizado importante agora nessa questão aí que nem tu disse, eu já vi planta com nodulação sem ter feito a aplicação do inoculante. Então, a gente podia pensar que é um processo natural, mas então não. Existe um micro-organismo lá no solo que também faz isso, mas não tão eficiente quanto esses selecionados, que é os produtos comerciais de hoje em dia, né? Então, é bem importante essa observação até. O processo de extração, de estudo de risóbios, por exemplo, para fazer teste, ou também para descobrir sei lá, às vezes a gente pode encontrar outro organismo que traga ganho igual. Se dá um processo de isca, a gente coleta solo, coloca a planta ali, depois a gente vê se teve algum nódulo, do nódulo tu extrai o risóbio. Esse é o processo, correto? Né? E depois vai para outros procedimentos muito mais complexos até virar uma CME recomendada. Né? É um caminho longo, mas todos os micro-organismos que a gente utiliza na inoculação são organismos presentes no solo, são organismos nativos. Né? É basicamente como se a gente estivesse falando uma variedade melhorada ou não, né? Eu pegar uma semente ali que é convencional e achar que vai produzir a mesma coisa que uma variedade melhorada. Perfeito. Pior que é bem isso aí mesmo. Bom, então a gente falou sobre a mesofauna no início desse episódio, né? E agora falamos um pouco sobre os inoculantes e só confirmamos segue a recomendação da utilização aí e usar, claro que de acordo com a recomendação do teu agrônomo aí, mas o uso de doses duplas, no caso, tu pode avaliar o teu equipamento, o teu maquinário aí, conforme está a tua aplicação, devido ao baixo custo, então não tem nenhum problema em usar doses duplas, mas assim, na questão da mesofauna, é uma questão mais diferente de apresentar para o produtor. Gleidson, como que a gente fala isso para ele? Muito bem. O que a gente tem observado aqui que é tranquilo para nós, né? A gente vê muita área em que tem determinadas situações que a gente não consegue ter um bom desenvolvimento das plantas ali. Geralmente são zonas com formatos orgânicos. Sempre quando tiver um formato orgânico, provém de efeitos biológicos. Aí tu faz a análise física, está perfeito. Tu faz a análise química, tu adubou toda a área, está tudo correto. Aí tu faz a análise biológica, está lá embaixo. Lá embaixo a atividade, por algum motivo, isso está ocorrendo. Então, o que a gente faz? A gente apresenta para o agricultor, vai lá, faz a análise da mesofauna, que são nossos bioindicadores que a gente trabalha.
e analisa e vê quais os organismos que estão faltando, quais organismos estão que estão menores em quantidade, como está a dominância, se tem espécie dominante, e a gente já começa a ter um parâmetro se é mesmo biologia do solo. Caso for biologia do solo, a gente começa a tentar fazer procedimentos que melhorem essa atividade, essa área. Os procedimentos ainda não são bem definidos, né? Porque é muito complexo, não é como a química do solo, que a gente apenas aplica um nutriente que esteja faltando, como a física do solo, a gente faz um processo que esteja faltando na área. A biologia do solo, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, a gente entra com alguns procedimentos e começa a monitorar e para ver que tempo a gente vai levar para que aquela área se restabeleça o padrão que as demais estão tendo de produtividade em questão de biologia. Perfeito, então. Nessa questão da aplicação, tu disse que faz uma avaliação. Quando tem, por exemplo, pouco de um micro-organismo, o que o produtor precisa proceder? O que tem que fazer? Essa é uma pergunta bem complicada, bem complexa. Geralmente a gente começa a tentar mensurar o que causou aquilo ali. Se é um efeito natural, se foi alguma coisa um erro de aplicação, alguma coisa que causou, ou simplesmente aquela área, às vezes, aquela área não tá produzindo. É característico já daquela zona ali. E aí o procedimento que a Dagramas faz é tentar agir direto no local. Não existe fórmula mágica e nem uma forma definida. Então, a gente começa a monitorar, começa a trocar uma ideia com o produtor, apresenta algumas coisas que a gente está pensando em fazer, aplica. Passa um certo tempo, às vezes 2, 3 meses, vai lá, avalia novamente. Olha, já deu resposta, não deu resposta, mas parece que deu uma estabilizada. Então, vamos continuar aplicando, que possivelmente no próximo cultivo a gente já vai ter uma melhora dessa área. Então, é um processo de observação e é um serviço que a gente presta, é um serviço técnico. A gente presta diretamente com o produtor. Né? É uma conversa com o produtor. A gente tem como slogan da Gramas faz diferença e a gente quer solucionar problemas. Este é o propósito da empresa e o propósito do laboratório. Perfeito, então. Então, pessoal, a nossa conversa aqui com o Gleidson já tem aí um bom tempo, mas claro que a gente não consegue passar tudo que ele tem para oferecer, né? Mas vocês podem continuar acompanhando o trabalho deles e de toda a equipe lá da Dagramas pelo Instagram deles, que é @dagramas. Isso aí, acho que é @dagramas. Uhum. E daí a gente deixa na descrição aí, então vocês vão achar aí bem fácil. E é isso aí, pessoal. Agradeço a presença do Gleidson. Muito obrigado pela participação, pela colaboração. E o Gomes quer fazer um encerramento aí? Então, eu quero agradecer pela disponibilidade e Gleidson por estar participando com nós. A gente ainda é meio amador, mas é um processo de crescimento, né? É importante para a gente estar se expondo dessa maneira e estar conversando sobre esses assuntos até para estar agregando, né? Em pouco tempo a gente vai estar saindo no mercado profissional e sempre é desafiador, né? Sempre vai surgir tema novo e a gente vai ter que aprender, vai ter que se virar. Então, muito obrigado por ter se disposto aí a participar do nosso podcast. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês. Eu gosto muito de trocar ideia com vocês. A gente já conversava aqui quando vocês vieram estagiar. E a gente tem ideias parecidas, né? Às vezes fiquei meio tenso na conversa, porque é diferente eu trocar uma ideia com vocês e a ideia vai ficar entre a gente, né? Quando a gente expõe isso aí nas redes sociais é um pouco diferente. Também quando eu dava aula,
eu estava falando para 20 pessoas, entendeu? Então a conversa ficava muito interna. Mas eu acho que eu não me comprometi nem comprometi alguém, né? A gente trocou uma ideia, falou sobre os bioindicadores, a mesofauna, a importância dos inoculantes. Apesar de ser uma coisa lá da década de 50, ainda tem gente que não utiliza inoculantes, é impressionante, mas a gente sabe os ganhos que ele traz. E é um processo bastante que eu gosto bastante, que é trabalhar com bioindicadores do solo e tentar melhorar essa biodiversidade e trazer mais produtividade e mais qualidade no produto, né? É isso aí, o agro sempre inovando e buscando a sustentabilidade, né? Mas então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir o nosso episódio. E agora, o nosso primeiro episódio com vídeo aqui no YouTube, né? Então, é mais um passo evoluindo. Pessoal, nesse momento eu tive um problema com o vídeo desse episódio, mas então eu peço que sigam a gente no Instagram, @podcastdoagro. Também passem na página da Dagramas no Instagram, que é @dagramas. Você vai poder conhecer um pouco mais do trabalho deles. E muito obrigado por assistir então esse episódio e até mais.